Bem a todos, Papai do Senhor Jesus, Santa Paz do Senhor. Vamos começar nossa leitura bíblica e eu começo fazendo uma oração. Maravilhoso Deus e Pai, abençoe essa programação que agora se inicia. Abençoa a minha pessoa, a pessoa do irmão Raimundo, todos que vão nos assistir. Abençoa a pessoa do irmão Chico que trabalha à noite. Abençoa a nossa web rádio, nosso Facebook, tudo. Enfim, todo o canal da evangelização. Muito obrigada, Senhor, pela noite de ontem, pelo culto maravilhoso. Muito obrigada, Senhor, pelo nosso jantar na pizzaria maravilhoso, por todas as vitórias e livramentos que o Senhor nos tem dado, pelas vitórias que o Senhor nos deu no dia de ontem, pelas vitórias que o Senhor nos deu no dia anterior, pela vitória que o Senhor está nos dando, que o Senhor nos dará, pelas bênçãos que o Senhor tem preparado para nós, o Senhor está preparando. Muito obrigada por tudo, Senhor. E peço a Deus, em nome de Jesus. Amém. Vamos aqui nós começamos a leitura bíblica. Eu estou lendo o livro de Jeremias. Vamos começar no capítulo 25 hoje. Jeremias 25, 70 anos de cativeiro. Palavra que veio a Jeremias acerca de todo o povo de Judá, no ano 4 de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, ano que era o primeiro de Nabucodonosor, rei da Babilônia, a qual anunciou Jeremias, o profeta, a todo o povo de Judá e a todos os habitantes de Jerusalém, dizendo: durante 23 anos, desde o 13º de Josias, filho de Amon, rei de Judá, até hoje, tem vindo a minha palavra do Senhor. E começando de madrugada, eu vou lá no teu anunciar, mas vós não escutaste. Também começando de madrugada, vos anunciou o Senhor a todos os seus servos, profetas, mas vós não me escutaste, nem inclinaste os ouvidos para ouvir. Quando diziam: convertei-vos agora, cada um do seu mau caminho e do mal, da maldade das suas ações. E habitai na terra que o Senhor vos deu a vossos pais, desde os tempos antigos e para sempre. Não andeis após outros deuses para o servir e para te adorar, nem me provoqueis a ira com as obras de vossas mãos. Não vos farei mal algum. Todavia não me deixe ouvir, diz o Senhor. Mas me provocaste a ira com as obras das vossas mãos, para o vosso próprio mal. Portanto, assim diz o Senhor dos exércitos: visto que não escutaste as minhas palavras, eis que mandarei buscar todas as tribos do norte, diz o Senhor, como também Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e os trarei contra esta terra, contra os seus moradores, e contra todas estas nações em redor. E os destruirei totalmente, e os porei por objeto de espanto, e de assobio de ruínas perpétuas. Farei cessar entre eles a voz de fogueira e de alegria, e a voz do noivo, e a voz da noiva, e o som das nós, e a luz do candeeiro. Toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto. Estas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos. Acontecerá, porém, que quando se cumprir os 70 anos, castigarei a iniquidade do rei da Babilônia desta nação. Diz o Senhor, como também o da terra dos caldeus. Farei deles ruínas perpétuas. Farei que se cumpram todas aquelas, sobre aquela terra, todas as minhas ameaças que proferi contra ela. Tudo quanto está escrito neste livro, que profetizou Jeremias contra todas as nações. Que também eles serão escravos de muitas nações, de grandes reis. Assim eu resolverei segundo os seus feitos e segundo as obras das suas mãos. Amém. Fica aqui o versículo 15. Aqui é o Senhor falando para Jeremias, né? Filho de... no ano do reinado de Joaquim, filho de Josias e de Judá, ano que é o primeiro de Nabucodonosor da Babilônia, o qual anunciou a Jeremias, que era o profeta, e a todo o povo de Judá, e a todos os habitantes de Jerusalém, que Deus disse que durante 23 anos, desde o 13º ano do rei de Josias, filho de Amon, rei de Judá,
que até os dias de hoje, daquela época que está falando, tem vindo a mim, né, ao Senhor, a palavra do Senhor, começando de madrugada, eu vou ter anunciado, mas vocês não escutaram, quer dizer, que Deus fez a parte dele, até de madrugada Deus falava às pessoas, já que às vezes a gente acorda de madrugada, e às vezes é o Espírito Santo, né, chamando para orar, né, é o Espírito Santo querendo falar com a gente, porque Deus, quando ele tem um plano, não é como a gente diz assim, 8 horas do dia, já tinha acordada, não sei o quê, tarde que é melhor, não, quando Deus ele quer agir, pode ser 2, 3 horas da madrugada, pode ser a hora que for. Como a criança não tem hora para nascer, nem ninguém tem hora para morrer, também a palavra de Deus também não tem hora. Os feitos do Senhor também não tem hora. Ele pode curar você de madrugada, pode passar ao meio-dia, de tarde, de manhã. Ele pode fazer a maravilha na sua vida a qualquer hora. Para Deus não tem hora. Ele quis, pronto, você a hora que for, ele age. Ou para castigar, ou para abençoar, né? E às vezes a gente, com certeza, às vezes não, sempre, né? Quando a gente sofre, é o pago dos nossos pecados. Porque todo mundo tem pecado nesse mundo. Quem vê que não tem pecado já pecou que está mentindo. E como nós também somos pecadores, também somos pessoas do bem, também agradamos a Deus, né? Então, por isso que também Deus nos dá também bênçãos. Uma porque Ele nos ama e quer nos ver felizes, outra porque também recompensa a gente quando a gente faz boas ações. E aqui também Deus fala também a Jeremias também, que quando dizia, convertei-vos agora, né? Deus falando para os moradores de Judá e Jerusalém, cada um no seu mau caminho e da maldade das suas ações, e habitai na terra que o Senhor vos deu a vossos pais. Que Jeremias falando, né? Desde os tempos antigos para seguir. E pediu para também, aconselhou, né? Para não andar segundo vossos pais, né? Porque aqueles primeiros pais no Antigo Testamento que Deus livrou do Egito, Deus fez muito bem a eles. 40 anos passaram no deserto, não faltou nada. Mas depois que eles se viram livres, depois que eles se viram numa boa, eles não estavam mais nem aí para obedecer a Deus. No começo, Moisés dizia as leis do Senhor, e eles diziam, manda que eu ouvirei, cumprirei tudo que o Senhor mandar. Mas depois que eles tiveram uma boa, saíram do deserto, ficaram cada qual no seu cantinho, eles não deram mais ouvidos a Deus, né? Aí, todavia, não me deste ouvir, diz o Senhor, mas provocaste a ira com palavras de vossas mãos, com as obras das vossas mãos, para o vosso próprio mal, né? E quando a gente está pecando, é para o próprio mal. Deus não sofre nada, porque Deus é Deus. Quem sofre é a gente quando a gente peca. Deus não sofre nada. Deus só assim tem pena, né? Claro, né? Que deve a gente sofrer, mas Deus castiga. Se um pai castiga um filho, se um pastor indisciplina um servo, dê uma ovelha, claro que Deus também vai castigar o filho quando ele estiver errado, né? Porque se Deus não castigar, ele vai continuar no mesmo erro, e pior ele que vai achar que aquilo que ele está fazendo é certo. Então Deus tem que castigar para ensinar, para mostrar que ele está errado, que aquilo que ele está fazendo não é nada certo, né? Tem que ter o castigo. Todos nós aqui já passamos por sofrimento. E todos esses sofrimentos foram consequência dos nossos pecados. Olhe bem, olhe para trás, para você ver quanta coisa ruim você já não fez. E aquilo que você está passando é para você pagar aquilo de ruim que você fez. Porque, como dizia minha saudada tia Lu, é melhor sofrer aqui do que lá. Porque o sofrimento de lá, além de ser muito maior, é eterno. E aqui, além de ser muito menor, é passageiro. Você vive a vida toda sofrendo, mas é passageiro que um dia, quando você partir dessa para outra, acaba todo o sofrimento aqui. Então, ele não é eterno, então, né? Por mais que ele dure, mas ele não é eterno. Então, é melhor sofrer aqui do que lá. Mesmo porque a gente sofrendo aqui, já tem pago os pecados. Quando chega lá, a gente tem mais nenhum pecado a pagar, né? Só tem que, como eu ditado, correr para o abraço, que ser feliz. Aí diz também que Deus nos diz que mandarei buscar as tribos do norte, diz o Senhor. Como também na Nabucodonosor da Babilônia, alcançaram um faraó, parece que era faraó, muito mal, né? Ele fez muita coisa errada, fez muita gente sofrer na Nabucodonosor. Trarei contra esta terra e destruirei totalmente por projeto de espanto, de subida de ruína perpétua, né?
Quer dizer, é objeto de espanto, né? As pessoas têm medo dele, mas em termos de escárnio, que as pessoas iriam zombar, mangar. Para cessar contra eles a voz de fogueiro, quer dizer assim, a alegria, né? A voz de alegria, a voz do noivo e da noiva, de som da voz e todo candeeiro. Toda esta terra virá ser um deserto e um espanto. Estas nações servirão ao rei de Babilônia 70 anos. Será, porém, que quando se cumprir 70 anos, castigarei a iniquidade do rei de Babilônia desta nação, diz o Senhor, como também a terra dos caldeus, farei destruições perpétuas. Né? Que Deus ele promete mesmo muita coisa horrível, né, para as pessoas que pecaram naquele tempo, no Antigo Testamento, muitos anos atrás. Farei que se cumpra sobre aquela terra todas as minhas ameaças que proferi contra ela. Tudo quanto está escrito neste livro que o professor Jeremias contra as nações. Porque também eles serão escravos de muitas nações, de grandes reis. Assim lhe retribuirei segundo os seus feitos, toda a obra das suas mãos, né? Amém. Aqui está falando muitos castigos, porque o pessoal daquela época, eles erravam mais do que o povo acha que hoje em dia tem pecado, mas pecado tinha antigamente, antigamente tinha muito mais pecado, as pessoas eram muito mais pecadoras. Antigamente qualquer coisinha matava um, vivia de guerra, não tinha eleição. Quando queriam mudar de prefeito, de rei, o que dava naquela época, não fazia eleição não, eles invadiam a cidade, matavam aquele governante, matavam a família dele, matavam a cidade todinha, até as crianças, até os animais. Aí as pessoas pegavam, tomavam posse daquela pessoa e a cidade daquela pessoa. Olha como era cruel naquele tempo. As pessoas acham assim que hoje em dia tem sofrimento, mas antigamente tinha bem mais sofrimento. Tinha tanto sofrimento que Deus acabou com o primeiro mundo, né? Acabou com água. E Deus não aguentou mais ver o povo sofrer e fazer coisa errada e pecar todo aquele direito. Né? Então, vamos ficar aqui no versículo 15. E aqui também serve a nossa lição para a gente pensar bem antes de fazer coisas erradas. Porque como Deus castigou horrivelmente esta nação, essas duas nações, Judá e Jerusalém, Ele também nos castiga horrivelmente também se a gente vem fazer coisa errada. É a mesma coisa. Só que Ele não vai castigar uma nação, vai castigar uma pessoa. Mas é castigo e sofrimento sempre, né? A gente tem que pensar bem toda vez que for fazer alguma coisa, for falar, fazer, para não fazer nada de errado, né? É tão bom a gente estar dentro da igreja, certinho, também com o pastor, com os irmãos, naquela alegria, andando no caminho do bem, com a sua vida boa, em paz, né? Com saúde. Então, para acontecer tudo isso de bom, a gente tem que fazer por onde, né? A gente tem que fazer somente coisas boas, porque, como diz o ditado, a gente colhe aquilo que a gente planta. No Raimundo disse que colhe fruta azeda, planta, colhe fruta azeda. Quem planta fruta doce, colhe fruta doce. Então, nós plantamos o mal, vamos colher o mal. Mas se nós estamos plantando o bem, vamos colher o bem, né? Amém, né? Eu sei que é muito difícil a pessoa dizer, eu não vou pecar a partir de hoje. Por mais que a pessoa se esforce e diga como é que queira, eu não vou pecar a partir de hoje, as consequências da vida, o sofrimento, as lutas, as batalhas, faz com que a gente perca a paciência. A gente grita, a gente briga, a gente diz até nome feio, sem querer. A gente se comporta de um modo, fazendo tudo errado. Porque o sofrimento é que faz a gente fazer as coisas erradas, né? Se não dizer que diz que no sofrimento a carne se trai, né? Se trai mesmo, porque você sofrendo é diferente de você numa boa, né? É outra coisa. Eu sei, mas a gente tem que pedir força e paciência a Deus, para na hora da luta a gente também se ter um bom comportamento. E pedir a Deus que não venha a luta, né? As lutas são consequências do pecado, né? Sem procurar, com toda certeza, não fazer nada de errado, essas lutas vão diminuindo, até que um dia, quem sabe, elas não tenham mais, né? Se a gente está vivendo uma vida santa, pura, né? A gente não tem mais por que sofrer, já que o sofrimento é consequência do pecado. Então, é uma vez a gente se livrando do pecado, a gente está vivendo sofrimento. É muito difícil. Para a gente, chega a ser até impossível. Mas a gente deposita nas mãos de Deus. Deus, Ele está nos ouvindo. Tem hora que eu penso assim, oh meu Deus, eu peço tanta coisa. Eu quero que o Senhor não está me ouvindo. Aí quando eu digo isso, de repente, eu tenho uma bênção. Deus querendo dizer que Ele está me ouvindo sim. Só que Ele está agindo e tem a hora certa para tudo, né?
Claro que Deus está nos ouvindo, Deus existe, é claro, Deus não existisse, a gente duvida do poder de Deus. Se Deus não existisse, o mundo também não existia, porque quem criou o mundo foi Ele. E é claro que nós temos que ter um governante, a gente não pode ver nesse mundo sem um governo, sem um controle espiritual. É claro que não, né? Já tem um controle espiritual, não é como é. É claro que não. Claro que tem um Deus, claro que tem uma força maior superior. E a gente tem que confiar nessa força superior, que é poderoso, que tudo pode, e que é um Deus de amor e que não vai desamparar a gente nunca. Né? A gente acha que Deus não está me ouvindo, mas Deus está ouvindo. Até você dizer isso, que Deus não está te ouvindo. E mesmo em oração, Deus ouve. Né? Dizem que o inimigo ele não ouve as nossas orações. A gente pode pecar como foi o pensamento, ele não ouve, mas Deus ouve. O inimigo pode até não ouvir, mas Deus ouve. Então é por isso que a gente tem que ser boa no pensamento e quando estiver falando também, né? Porque se o inimigo tem poder de ouvir, mas Deus tem todo o poder, né? É muito difícil a pessoa ser bom completamente, 100%. Mas quando como a gente se esforça, quando a gente quer conseguir uma coisa, a gente também tem que se esforçar também para ser boa. Aliás, a melhor coisa do mundo é você ser boa. Você não ganha nada sendo mal. Se você ganhar, não tem raiz, porque a raiz está alicerçada no bem, né? Como aquela história do rico e de Lázaro. O rico tinha tudo, era riquíssimo, mas nunca fez nada de bom. Era do mal. Já o pobre não tinha nem onde morar, mas tinha o coração bom. Então o rico não ganhou nada com isso. Porque quando ele morreu, ele foi para o inferno, perdeu sua alma. E o pobre, que não tinha nada, morava na rua, dormia nas calçadas, foi quem ganhou tudo, que teve a vida eterna, que teve a salvação. E não importa o que nós estamos ganhando aqui nessa vida. Para você não ter uma casa própria, você não ter um carro, você não ter um bom salário, você não ter as melhores roupas, mas o importante é que você vai se salvar. Porque mesmo quem tem uma casarona, muitas casas, carrão na porta, moto, só anda bem chique, melhor perfume, melhor para calçado, todo dia é um banquete, mas não adianta nada. Porque quando ele não vai levar nada disso. Não leva nem a roupa do corpo, tudo a gente deixa aqui. Então, aí por isso que eu digo que tanto faz. Você possui riquezas como não. Porque ninguém leva nada daqui mesmo. O que importa é o suficiente para a gente viver, ter saúde e paz e Deus do nosso lado. Amém. Agora eu vou chamar o irmão Raimundo. Essa foi a minha participação e agora vamos para a participação do irmão Raimundo. Ainda não entendeu, né? Quando eu vou botar aqui um fundinho musical. Quem está assistindo aqui é a Francisca Natalina, Newton Júnior, Vanderlé, sei lá como é, Valdenha, sei lá como é, Maria Antônia, se eu não me engano. Sejam muito bem-vindos, Deus abençoe a todos. Eu vou falar aqui com você quando o irmão Raimundo fica disponível. Nem sempre possuímos todos os nutrientes importantes para o nosso corpo. Por isso, tomamos os nossos carregadores mais cedo. Vamos dar uma ligadinha para Raimundo outra vez aqui.
Você que tá vendo é que o Raimundo não tá atendendo. Vou dar só mais uma chancezinha aqui a ele. Meu irmão Raimundo, que foi bem mais de quem então faz esse programa, se não me engano. E ele gosta muito desse programa Meu Dia. Vamos novamente ligar para ele. Pai Senhor. A Pai Senhor. Irmão Raimundo tem algum versículo? Eu vou ler aqui só um versículo que está em João 12:44. Jesus clamou dizendo: quem crê em mim, crê não somente em mim, mas também naquele que me enviou. Amém. Aleluia, que Jesus está no céu, né? E louvado seja Deus, enviar teu Pai. Um versículo que fez aqui no amor de tal maneira que Deus sofreu, né? A tipografia que deve não perecer, mas que a vida eterna, louvado seja Deus. Mistério que cabe a nós mesmos, a gente obedecer, né? Desculpa, né? Que nós sabemos, da mesma parte, né? Segredo ainda. No Coríntios, capítulo 3, né? Que nós conhecemos em parte. Mas depois a gente, né? Aleluia, passado, por a Deus, né? O referendo voltou, essa a gente obedeceu todos os espíritos em momento, né? O nosso Deus, que ela é conhecida, né? Quer dizer, ela é só conhecida em Deus, né? Esse Jesus, ele é filho de Deus, mas ele não é Deus, né? Deus não é Deus. Porque o Espírito Santo é especificado de Deus, né? Então, ele não crê na Trindade. Deus Pai, Deus Filho, realmente uma coisa da Bíblia, difícil a gente entender, uma coisa que é importante a gente conhecer as coisas disso, a doutrina, né? O intervalo, o evidente, o que é mais difícil, também é difícil, né? Praticar a palavra de Deus, né? Mas nos força, né? Fazer autocontrole e não fazer coisas que desagradem a Deus. O importante é a gente conhecer a palavra, crer na palavra e viver a palavra. Aquele que ensina ou prega a palavra de Deus, também deve dar o bom conhecimento
da palavra, né? Os verdadeiros adoradores de Deus, mas eles adoram Deus em espírito e em verdade. Porque Deus é espírito e em verdade a gente, né? A fé, crer na palavra pregar, viver, odiar, odiar o pecado. Muito mais que o pedido. Viver a palavra. Saúde, porque as doenças, as consequências, né? Pecado, né? As doenças, as consequências do pecado, com várias questões, né? Louvado, caso de Jó, mas, em geral, as doenças consequências do pecado, né? O pecado humano, natureza humana, aqui não coloca tudo de Cristo, aqui escapa, eu também faz 2 dias, né? Louvado por Deus, graças a Deus, uma pessoa ruim, né? Mal, né? Também não deve que crê, né? Crente, que anda do bem, né? Anda do bem. Deve ter a porta estreita e a porta mais. Em geral, né? O mundo inteiro louvado seja o passado, né? Pela porta estreita, vai ser pela porta larga, mas pela porta estreita, simbolizando, né? Simbolizando a dificuldade, as aflições, a injustiça, as ingratidões, né? As enfermidades, às vezes você está numa situação está de pecado, também muito diferente, né? Muito corrompe, né? Diferente, né? No caso do dinheiro, né? Aí a porta larga, né? Eu pegando, né? A porta de Paulo, ele estava no Corinto, ele deu uma proposta de uma igreja de lá, né? Para dirigir essa igreja. Uma quantia boa, mas ali, e aceitar essa proposta lá pelo dinheiro. Aí eu pedi para o cara de irmãos, né? Ele trabalhava, fazia tempo, ele ia ter uma parte do dinheiro, ele dá ainda essa tia, os pobres aí, então aí é a porta estreita. Recusou uma proposta boa, mas saiu, a igreja que estava dirigindo, o pastor Deus trabalhava, né? Ele jamais trabalhava e com o dinheiro ia ajudar no pastor. Então, por isso que são chamados e deve viver até uma vida, aleluia, de bem, né? A polícia, socorro, e o polícia quer uma coisa dele, vai atrás do polícia, e agora não tem um pouco sério,
vende o seu voto é na portalagem, né? É na portalagem. Porque passa tem tantos meios, né? Se você na polícia vai atrás de polícia, às vezes na porta fazer alguma coisa na casa, né? Fica do rei, vai lá, pega polícia de material, né? Que é material, né? Aí faz o voto, né? Mas aí é a portalagem. Ele passou muito tempo porque não foi trabalhar. Ele, e no seu trabalho ele procurou, né? Economizar, né? E buscar um dinheirinho comprando às vezes até material a longo prazo, mas não viveu a sua experiência, não a pessoa, por exemplo, estou precisando na minha casa de fazer alguma coisa, aí chega na polícia, vai na polícia, olha, na minha casa material, além de contar com o Senhor, na minha família, pessoas também vai voltar no Senhor. Isso vai entrega aquele material para ele, né? E ele vai decidir. E ele volta no Senhor, mas aí ele precisa. Não aquele político que ganhar coisa assim, é uma coisa. Porque ele já fez antes de ele falou, ele vai fazer por isso. Material a prazo, estou fazendo aquele material que quando aquele material isso, o vosso Deus tiver certo, pronto, aí você tem os clientes para pagar uma de obra, aí será uma não fez, e vender, jogar a necessidade para botar no candidato, que às vezes até socorro, que não vai fazer nada por ninguém, e eu vou ser responsável também, porque você por isso porque me ajudou e conseguiu você puder no mercado que eu estava, às vezes eu também, e não tinha aquilo com ele, melhor com ele, segurança, pessoas que conhecem bem complexas, aí foi isso, o material, eu botei nele, mas aí tudo bem, o goleiro foi feito, está tudo legal, chega, tem livro, dinheiro novo, mas aí foi na base da sorte, né? Da sorte. Eu botei esse livro, porque ele coloquei material e eu consegui fazer isso. Não foi o meu esforço, né? Não foi o meu esforço, eu acho que não foi o meu sacrifício, foi alguém que pelo seu material, louvado a Deus, alguém que fez por mim, alguém que fez por mim. Mas aí, claro, não gostei com sentimento que por isso seria um bom pessoa, um trabalhador grande, mas alguém que estava ali, né? Que ia ganhar um bom salário, e não ia buscar, não ia se preocupar, e até agora inventar novos impostos como está vendo aí, caristia, preço da
carro, desemprego, isso, produto, as pessoas cortaram e colocaram isso pode ser que só tem. Que cada uma das pessoas, os amigos têm, quem foi, qual é a proposta, quem foi efetivo, quem fez cuidado que nós teremos, qual foi o trabalho dele, não foi a dele, qual foi o próprio livro, qual foi o filho, está muito bem, se torna, inteira, eu acho que é Deus, até a vez sobre esse trecho de caminho, ou para o filho meu, minha casa pode nascer, mas aí é uma coisa. Eu acho que foi rosto, não foi procura, foi coragem, né? Faz dela longo, papel, né? Papel, deixa ali, e fica porque Deus, né? Ele ajuda, né? Ele vê esforço, ele vê que a pessoa procurando trabalho, buscando, mas não está no currículo, não chega lá o currículo, e aqui ele fazer esforço e honestidade e o coração daquela pessoa está procurando no trabalho e não quer se vender, e não quer se vender, quer ter a forte feita, mas a forte e a grande. Não se vender, não quer e também. Quem quer servir, não alcança. Quem quer servir, alcança. Porque para Deus não existe impossível, porque ajuda a educação. Quem trabalha com a universidade, Amém. Então vamos agora para a oração do copo com água. Vocês que estão assistindo aí, tem algumas pessoas assistindo aí, Maria Antônia, Rosimeire, Nilton João, Francisca Natalina. Vocês peguem seu copo com água, porque não chegou a hora da oração. O copo com água. Amém. Estou olhando está com o caderninho para o mês de junho. Para São Paulo Raimundo, que veio falar de Mossoró. As minhas irmãs Rosário e Rogéria. Meu sobrinho Ranaís, meu cunhado de Batista, Dona Francisca, Edna Milene. Todos meus familiares e amigos. Rodolfo Fernandes de Pio Feitosa e Tinha Silva. Zeca E. Juquinha. Sônia e Sandra. Creuziene. Meu Mossoró Ana Leone, né? Adriana Gleison, a pequena Emma, Seglandier, Sueli, acho que aqui é do Fernando.
Francisca, essa Francisca eu vou ter aqui, nós estamos em julho, né? Não sei nem quem é essa Francisca. E o irmão João, que está meio assim fraco na fé, né? A mãe dele pediu para orar por ele, para resolver esse problema dele e por todas as necessidades de oração. Amém. Sua família, que a família passa a casa, os filhos, né? O saúde mental dos filhos, o lado do Deus, a família. Antes de uma Francisco, sua família, seus netos, nossos sobrinhos, né? 20, 40, nossos vizinhos, para a libertação dos amigos que também estamos queridos aí, né? Na confusão, se bebendo, roubando, né? Os pistoleiros que matam as pessoas primeiros, então, Jesus conhecendo tudo, né? Trabalhar, manda fora, e a oração forte, e a serviço, não com raiva da camarada. Não é. Aleluia, a pandemia, como a Deus, aleluia, Deus também a gente, né, o nosso Deus, mandando em obediência, né, conhecendo a palavra de Deus, né, dentro da palavra de Deus, e exortando a marca na porta, isso é, aleluia, o nosso Deus, mesmo passando por problemas, aflições, enfermidades, mas não deixando de coisa apontando, né? Ele faleceu porque era o Senhor, o nosso aleluia, que é dado, aí Jesus, ao nosso da forte, e vocês vão fazer levantar, aí ele respondeu, não, o Senhor tem a nossa vida aleluia, o nosso Deus, e não conta nada, né? Não está contado, graças e as palavras que ele disse é a palavra de Deus não é verdade, mas ela é grande, né? Então, nos traz saúde e nos traz a solução, né? Que é a nossa do lado de Deus. E se quiser contar, as mulheres querem não tem na paixão, na sua vontade, no perdão do nosso pecado, mas ele vem achar o consagrado do mesmo, com o Cristo dele, ele diz a algemia, foi eu que tirei a alma, olha ali, quanta alma que eu quero, transforma em espinha, faço dela, Jacó, faço dela, ela está segura, ela está na masculina, ela está na emoção, ela está no fato desde a Deus, aleluia, a alma, aleluia, antes de nascer é uma forma de nascer calma, do meio da voz cerca de terra. Tudo que é material, até o físico do homem, até o físico do homem, antes era alma, né? O físico antes era alma, mas o Senhor da terra, a alma, aleluia, e ele da na sua alma com barro, fez bonecadão, soprou no bonecadão o valor da vida, e o bonecadão que soprou no ser humano. E nós estamos filhos de Deus através de ação. Somos irmãos através da ação. Agora nós temos esse filho de Deus também na alma do Espírito, provavelmente falando. Quando a pessoa vê que ele existe um Salvador de Deus, ele vai ser que possui até o fim, não desistir, aleluia, suportar a morte de Deus, aleluia, eu voltar, que você em qualquer momento, nós vamos ter até passada, e nós vamos porque nós somos gloriosos e nós somos perfeitos.
transportado para o céu. Olha, eu faço assim, a gente tem que permanecer, mandar questões, muitos problemas, talvez nós falamos aqui o pobre, talvez o tempo, e a gente até a voz do Deus. Ficar com Jesus, permanecer em Deus, aquele que permanece em Deus, alcança a vida. Não permite algo. A vontade do Senhor, compaixão do Senhor, misericórdia do Senhor, perdão do nosso pecado, nós vamos passar nessa nova cidade, aleluia, a nossa vida. Como dever, como que ama aquele que está aí na vida, e quando Deus quiser operar, em nome do Jesus, eu deveria algo que esse contador e a cura é nossa. E a cura vai ser nossa, em nome de Deus. Amém? Amém. Então, ficando por aqui, desejando a todos uma boa tarde, um bom final de semana, porque nós estamos na sexta-feira, uma semana de muita saúde, muita paz e proteção de Deus. E até a noite, se Deus quiser, ficamos com a santa paz do Senhor. Amém.